de remédio e de uma palavra dura, agora eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Josué capítulo 7. É uma palavra dura. A palavra de Deus diz que depois de um momento muito marcante em Israel, depois de o povo atravessar o Jordão, nós ouvimos a palavra sobre a lei dos 2 altares. Depois do povo chegar diante de Jericó e nem pegar nas armas, e a palavra de Deus diz que eles bradaram e glorificaram a Deus, e as muralhas vieram abaixo. E o que aconteceu? Eles conquistaram a cidade de Jericó, uma cidade impenetrável, uma cidade em que os muros eram tão largos que dava para passar uma carriola, ou uma carroça, uma carroça ou uma carruagem, uma ao lado da outra. Então, tão espessa que eram os muros da cidade de Jericó. E a palavra de Deus diz que o poder de Deus foi tão grande que todo o muro caiu, menos o lugar onde estava a casa de Raabe, porque Deus estava preservando a família de Raabe e Raabe para colocá-la na genealogia de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a destruição de Jericó, nós entendemos que Deus destrói aquilo que Ele quer, mas também preserva aquilo que Ele deseja. A palavra de Deus diz que Ele só preservou Raabe e sua família, porque Deus fez uma aliança através daqueles homens com Raabe, dizendo: olha, Deus certamente se lembrará, coloque um cordão escarlate, coloca lá um pano vermelho jogado na sua janela. E quando eles entraram para conquistar, Deus havia dito para eles: não toquem em nada, não peguem nada, não toquem em absolutamente nada, tudo é contaminado. Queridos, aquele povo não era um povo pobre. Os israelitas, eles não eram um povo pobre, eles não precisavam da riqueza de Jericó, porque a Bíblia diz que quando eles saíram da mão de Faraó, e a Bíblia diz que o povo do Egito entregou aos israelitas, aos hebreus, entregou ouro, prata, joias, e foi dando dádivas, e eles saíram de lá, da terra do Egito, enriquecidos. Eles entraram no deserto como o povo mais poderoso financeiramente. Viveram muito tempo. Daquilo lá Deus construiu o tabernáculo. E agora Deus disse para eles: não toquem em nada. E a palavra de Deus diz no capítulo 7 assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, no maldito, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou daquilo que era contaminado, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois aqueles homens espiaram aquela cidade, e voltaram a Josué e disseram: Josué, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir aquela cidade, não canses o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram dos homens da cidade de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu como água. Depois de conquistarem Jericó, aquele povo então vai conquistar uma cidade pequena, minúscula. Olharam para aquela cidade, espiaram a terra, e disseram a Josué: Josué, não manda muita gente para lá não, manda só 3.000 homens. E quando eles chegaram lá, eles perderam a batalha. Deus havia dado uma promessa a eles, e a promessa era de fazê-los fecundos naquela terra, multiplicá-los naquela terra, possuir aquela terra, manava leite e mel.
E agora, depois de uma grande conquista em Jericó, eles têm uma grande derrota e 36 homens morrem. 36 morrem e eles voltam para casa, e a palavra de Deus diz que o coração do povo se derreteu como água. A palavra de Deus diz que Josué rasgou os seus vestidos. A palavra de Deus diz que ele se prostrou em terra. A palavra de Deus diz que ele jogou o seu rosto perante a arca do Senhor. Ele ficou até a tardezinha, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E eles disseram: Senhor, por que com efeito fizeste passar o teu povo o Jordão? Por que conquistamos Jericó para cair diante desse povo tão pequeno? Senhor, o que vamos dizer do Senhor? O que vamos dizer do teu nome? Quando os cananeus souberem disso, eles vão zombar do teu nome, Senhor. Eles vão zombar da ação do Senhor. Eles virão sobre nós e nos destruirão, porque nós saímos correndo e perdemos a batalha. Então disse o Senhor a Josué: diga para o seu irmão assim: todo clamor aos pés do Senhor. Veja só, aos pés do Senhor, porque ele fez isso diante da arca. Então todo clamor aos pés do Senhor, diga assim, terá uma resposta. Todas as vezes que nós não sabemos o porquê que as coisas estão acontecendo, nós só vamos saber quando colocarmos o nosso rosto diante da arca. Quando nós nos rendermos aos pés do Senhor e buscarmos as respostas que precisamos. E Deus então dá a resposta. Veja só o que a palavra de Deus diz no verso 11. Deus não disse assim: Acã pecou. Deus disse: Israel pecou. Se eu tivesse cometido um pecado, Deus não diria assim: o Wilson cometeu um pecado. Deus diria: a igreja cometeu um pecado. Quando Deus nos olha, quando Deus olha para a gente, quando Deus nos enxerga individualmente, mas Deus também enxerga as implicações de tudo que fazemos coletivamente. É por isso que a igreja é chamada o corpo de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos partes desse corpo, onde ela diz que o olho não pode dizer ao pé, o pé não pode dizer à mão que é melhor, um não pode dizer ao outro, porque todos são partes de um mesmo corpo. O que Deus está querendo nos ensinar é que quando há um pecado individual, mas nós estamos num contexto de igreja, nós estamos num contexto de família, nós estamos num contexto de grupo separado para Deus, as implicações, elas não são somente para o indivíduo, elas são implicações para o corpo. Queridos, havia uma palavra no ar, e a palavra era: nós vamos vencer, nós vamos vencer. Mas eles perderam a batalha. E Deus vai dizer no verso 21: Acã tomou posse de coisas abomináveis. Ele tomou uma capa babilônica, 200 siclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 siclos. Foram apenas 3 coisas que foram roubadas, que foram subtraídas no dia da batalha,
mas que trouxeram grande maldição sobre todo o povo de Israel. Muitas vezes, queridos, nós oramos por avivamento, muitas vezes nós oramos por um agir sobrenatural de Deus na igreja, muitas vezes nós clamamos pelo poder do nome de Jesus, nós fazemos vigílias de oração, nós fazemos jejuns coletivos, pedindo avivamento, e não entendemos por que ele não vem. Na realidade, tudo deve começar em qualquer relação com Deus, com a confissão. Toda oração precisa começar com confissão. Todo relacionamento com Deus precisa começar com o homem colocando o seu rosto em terra e confessando o seu pecado. Queridos, Josué 7 ensina o que precisamos aprender sobre o pecado. A primeira coisa que nós precisamos entender, aqui, é que atitudes pessoais podem ter consequências coletivas. Atitudes pessoais num corpo, numa família, podem ter consequências coletivas. Às vezes ouvimos as pessoas dizerem assim, quando nós as questionamos no seu proceder: nada a ver, pastor, eu tô com duas palavrinhas que eu não aguento mais ouvir, de jovem e de gente adulta. Você vai conversar com a pessoa, ela diz assim: nada a ver, pastor, nada a ver. Querido, vocês não sabem o quanto eu já ouvi isso do diabo. Nada a ver. O diabo fala a mesma coisa, nada a ver. Você questiona o proceder da pessoa com relação à palavra de Deus, à vida, e ela diz assim: nada a ver, pastor, nada a ver. E a outra coisa que eu já não aguento mais ouvir é assim: pastor, eu estou de boa. Eu estou de boa. Querido, sua vida não está bem. Pastor, eu estou de boa. Querido, alguma coisa está errada. Pastor, fique em paz, eu estou de boa. Querido, seu casamento vai ser destruído. Pastor, fica tranquilo, estou de boa. Queridos, olha o que está acontecendo com o seu filho. Pastor, fica tranquilo, estou de boa. Eu acho que quem está de boa é o diabo. Ele fica de boa, porque você muitas vezes está fazendo exatamente o que ele quer. Você está jogando com ele, você está brincando com ele, você está sendo condescendente com ele. Queridos, eu estou cansado de chegar para a família e dizer: querido, você vai ser destruído. Pastor, eu estou de boa. Esquenta não, fica tranquilo. Sabe, não entende que atitudes pessoais têm consequências dentro da igreja, tem consequências no corpo de Cristo, tem consequências no exército de Deus. Um pecado pessoal destrói um projeto, destrói um exército, destrói uma nação, destrói um corpo, destrói uma família. As consequências são coletivas. Em tudo que fazemos, irmãos, nas decisões que tomamos, temos que pensar que carregamos conosco uma igreja. Quem é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós estamos ligados no corpo. Um homem foi o causador de tudo aquilo. Prevaricaram os filhos de Israel, mas Deus diz assim: Israel pecou. Deus não diz Acã pecou, Deus diz Israel pecou. E quando Deus diz assim: olha, Acã, filho de Zabdi, filho disso, filho daquilo, sabe o que significa? Que aquele pecado, ele tem herança, e aquele pecado tem uma repercussão
em toda a linhagem e família. O homem, marido, quando adultera, ele acha que foi só 8 segundos de prazer. Mas as implicações do seu pecado trarão transtornos para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Ei, Deus não perdoa? Claro, Deus perdoa. Deus tanto perdoou a confissão de Acã, mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Morreu. Literalmente. Queridos, a palavra é muito séria. O pecado mancha a geração passada, afeta a geração presente. É por isso que Deus declara assim: ele era filho de Zabdi, ele era isso, ele era aquilo, porque o pecado, ele mancha a geração passada, ele afeta a geração futura. O pecado, irmãos, nos faz subestimar o inimigo. Eles não sabiam o que Acã tinha feito, e que a mão do Senhor tinha se retirado deles. O povo caminhou sozinho, foi derrotado por um povo insignificante. Irmãos, Jonas entra dentro de um navio. Eu posso dizer que aqueles homens lá que estavam no barco de Jonas, onde Jonas estava, eram mais crentes do que Jonas. A palavra de Deus diz que cada um invocava o seu Deus. E Jonas fazia o quê? E todo barco seria destruído por causa de um só homem. Aí quando ele viu, ele disse, jogou tudo fora. Se tivesse descoberto antes, pelo menos a carga tinha sido preservada. Eu quero que você entenda o seguinte: quando o pecado entra numa vida, tudo que é de valioso vai se perder. Tudo que é de valioso, como Jonas, as cargas de valor foram jogadas fora. Até o momento da confissão. Quando há o momento da confissão, há o momento do tratamento. Quando há o momento do tratamento, também há o momento da restauração, como aconteceu na vida de Jonas. Segundo, muitas vezes nos faltam resposta porque nós não buscamos a revelação de Deus. Eu tenho pedido às células que comecem a orar momentos antes do culto, antes das células, ou posterior, quando terminar, um momento de oração. Irmãos, o inimigo está batendo insidiosamente para destruir um projeto para alcançar vidas, para restaurar vidas. Então as células devem se movimentar. As cores, que os setores, nós precisamos buscar a Deus, porque, segundo, muitas vezes nos faltam as respostas para aquilo que está acontecendo, porque nós não buscamos a revelação de Deus. E a pergunta é: o que Deus quer que nós entendamos com tudo que está acontecendo? Nós muitas vezes fazemos a seguinte pergunta no caos: por quê? Mas essa é a pergunta errada. No caos a pergunta é: para quê Deus está permitindo isso? Porque quando eu fizer a pergunta certa, eu vou ter a resposta certa. Terceiro lugar, a santificação é o caminho para a revelação do oculto. Olha o que diz Josué capítulo 3, versículo 5. Josué diz assim para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará prodígios no meio de vós. Quando eles entraram, sabe por que eles conquistaram Jericó? Porque eles haviam se santificado. No dia seguinte, Deus começou o processo da queda de Jericó.
Queridos, nenhuma mudança na nossa vida ou história vai acontecer sem um processo de santificação. Nenhuma mudança, nenhum milagre, nada vai acontecer, a não ser que Deus seja, e Ele é muito misericordioso, Ele vai promover um milagre, mas ainda assim, aquele milagre não pode te curar a alma, pode curar o corpo, mas aquele milagre talvez não te coloque no céu. Jesus curou 10, os 10 saíram, 9 saíram, só um voltou para agradecer, e aquele que voltou para agradecer teve a salvação, os outros 9 teve apenas a cura e foram para o inferno. Nenhum processo de mudança, nenhum processo de transformação, nem na igreja vai acontecer sem um processo de santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué então buscou o Senhor e Deus fala com ele. Olha o que Deus diz no verso 13: levanta-te, Josué, santifica o povo, Josué 7,13, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Talvez você está aqui pensando e falando assim: essa igreja quer me excluir porque eu estou vivendo em pecado. Mentira de Satanás. O que eu estou dizendo para você é: o seu pecado tem que ser excluído, e você tem que ser santificado no corpo, na família. Mas o diabo já coloca assim: olha o que você ouve: ah, eu estou vivendo em pecado, então é melhor que eu vá embora, é melhor que eu saia, é melhor que eu não atrapalhe, é melhor que... É isso que o diabo fala. Mas o que Deus está querendo dizer para você é o seguinte: tire o anátema do meio de vós, tire o pecado da sua vida, tire o pecado da sua história, remova o pecado. E como é que se faz isso? Através da santificação. E como que eu faço isso? Me santificando. E qual é o processo de santificação? Arrependimento, confissão, quebrantamento, jejum, contrição e oração na presença do Pai. Queridos, o caminho para a revelação é a santidade. Ah, alguma coisa não... irmãos, olha assim, chega um casal para conversar comigo, aí começa a conversar, eu digo: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos orar, vamos buscar uma revelação do Senhor. Então quando nós começamos a orar, Deus começa a revelar, e a palavra de Deus diz que Deus revela o oculto e o escondido. O que é o oculto? Aquilo que o inimigo não deixa você lembrar. E o escondido, aquilo que você deliberadamente esconde, sabe aonde está. Existem coisas na nossa mente e no nosso coração que o diabo não deixa você lembrar, para servir como cativeiro na sua vida. E existem coisas que você está escondendo deliberadamente, porque você quer viver no pecado. Esse sermão eu iria pregá-lo há 2 semanas atrás, quando eu trouxe a palavra sobre os gigantes, que foi a palavra que Deus me trouxe naquele dia. Deus dá ao povo a eficácia da santificação. Se você quer ver alguma coisa acontecer em casa, comece a santificar. Queridos, tire a ideia de que está tudo bem. Escuta só, você chega para um casal e pergunta assim: como é que você está? Como é que está em casa? Ah, pastor, está tudo bem. Como é que está o relacionamento com o maridão? Está muito bem. Como é que está o relacionamento com a mulher? Está muito bem. Como é que está o relacionamento com as pessoas? Está tudo bem. Ah, está tudo bem, estou de boa, estou de boa, estou de boa. Aí você pergunta assim, presta atenção:
Vocês estão orando juntos? Não. Vocês estão lendo a Bíblia juntos? Não. Vocês têm uma vida devocional juntos? Não. Vocês oram individualmente? Vocês estão crescendo na vida de oração, crescendo na santificação? Ou estacionou e declinou? Como é que você pode dizer que está bem? Porque a qualquer hora o diabo pode arrebentar. O caminho para a revelação é a santidade. E acho que tem 2, nós estamos no 3, né? Número 4, por favor, Igor. A vitória está no tratamento de Deus. Deixa eu explicar para você algo. Santificação não é mudar o seu exterior, mas é mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida, porque a sua vida revela a imagem de Cristo em você. Quando fazemos isso, nossa maneira de pensar e agir é outra, nossos valores são outros, então nós conseguimos atrair até as pessoas a Jesus Cristo. Quando a minha vida não está atraindo pessoas a Jesus, porque Jesus atraía pessoas para Deus. Se eu sou a imagem de Jesus, a minha vida deve atrair pessoas para Deus. Mas se a minha vida não está atraindo pessoas para Deus, eu não estou sendo a imagem de Jesus. Capite? Entenderam? Quem está compreendendo aqui? Então alguma coisa está errada. Cristo veio na terra para atrair as pessoas para Deus. Aí ele era a imagem e semelhança do Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Ele atraía para Ele e atraía para Deus. A Bíblia diz que quando eu me santifico, eu sou semelhante a Jesus, a imagem e semelhança dele. Então eu também vou atrair pessoas, mas eu não vou atrair pessoas para mim, eu vou atrair pessoas para Deus, para Ele. Se a minha vida não é um testemunho, não atrai pessoas para Deus, há falta de um processo de santificação. Então, para terminar, para a gente não alongar, o que aconteceu? Eles foram levados a um lugar. Esse lugar que eles foram levados teve uma confissão. Josué diz para ele: dá glórias a Deus. Então Acã disse assim: fui eu que fiz isso, eu que fiz aquilo outro, e eu que fiz aquilo outro. Então a palavra de Deus diz, queridos, preste atenção no remédio doído que a gente vai tomar agora. Deus mandou ele pegar todos os bois dele, toda a fazenda dele, todos os recursos dele, todos os filhos dele, toda a mulher dele, e Deus mandou fazer duas coisas. Agora você vai pensar assim: Deus cruel, Deus injusto. É o que você vai pensar agora de Deus, porque é o que nós pensamos de Deus. Olha o que Deus disse: pegue os seus bois, Josué, pegue os bois, os bens dele, e levaram ele para um vale, e colocaram ele num paredão. E a Bíblia diz que Deus mandou fazer duas coisas: queimar vivo e apedrejar. Queridos, quando eu olho com os meus olhos, isso é cruel demais, é crueldade. Deus mandar apedrejar, Deus mandar queimar. Deixa eu dizer, amado irmão e irmã, quando pecamos diante do Pai, não é isso que nós fazemos com a nossa família. Nós apedrejamos a nossa família, nós queimamos a nossa família, nós queimamos a nossa geração anterior, nós queimamos a geração que vem a seguir. Não é isso que fazemos. O pecado, ele não somente mancha a geração passada, ele queima a geração passada, ele apedreja a geração passada. As pessoas vão dizer assim: olha, este é o homem que pecou.
A coisa mais triste é ouvir de um homem do altar dizer: este homem pecou, este homem prevaricou, este homem desobedeceu a Deus. Então ele entra no apedrejamento e ele entra em ser queimado. Deus é cruel. Deus é cruel? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Eu quero falar para você o que Deus faz com o pecado. Eu quero mostrar para você o que Deus fez com o Filho dele. Eu quero mostrar para você como Deus trata o pecado. A palavra de Deus diz que Jesus assumiu sobre ele o pecado de toda a humanidade. Olha o que diz Isaías 53, queridos, é Deus tratando o pecado na vida de Jesus para redimir a sua vida. A palavra de Deus diz assim: era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido por causa do seu pecado. Ele foi apedrejado por causa do seu pecado. Ele foi queimado por causa do seu pecado. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade, o pecado de todos nós. Espera aí, você ainda está achando que Deus é cruel? A palavra de Deus diz que ele julgou Acã. Ele mandou queimar e apedrejar, porque ele trouxe pecado para a nação de Israel, e por causa dele 36 homens morreram. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo assumiu sobre ele o pecado de todos nós, e Deus tratou com Jesus de que maneira? Só havia um caminho: a cruz, o sacrifício. Mas eu quero dizer para você que Jesus fez isso, sabe por quê? Isso aqui está em Isaías 53. A palavra de Deus diz que ele escrevia na terra, e uns homens vieram com umas pedras e trouxeram uma prostituta, e começaram a dizer a ele assim. Olha como é que Deus trata agora, como Deus trata conosco na graça e no perdão e na misericórdia. Aqueles homens pegaram as pedras para apedrejar, porque todo pecado era digno de apedrejamento. E Jesus escrevendo, Jesus diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles deixaram as pedras e saíram. Jesus não colocou aquela mulher no paredão. Ele não apedrejou ela. Eu quero que você, se você entender isso, que você glorifique, porque é isso que aconteceu na sua vida. Ele não tratou ela como Deus tratou Acã lá. Sabe por quê? Porque Deus iria tratar com ele, com Jesus, porque ele estaria levando o pecado daquela mulher, mas não somente o pecado dela, mas os nossos pecados. Ele seria moído na cruz. E ele diz assim para aquela mulher, e é o que ele nos fala hoje: vai e não peques mais. Deus não te coloca no apedrejamento hoje. Deus não te queima literalmente hoje.
mas Ele trata com o pecado, e Ele usa da misericórdia, porque Jesus já levou sobre Ele todo, no madeiro, todos os nossos pecados. Deus já tratou o seu pecado na cruz do Calvário. Deus já tratou tudo aquilo que você fez, faz e fará na cruz do Calvário. E a única coisa que Jesus nos ensina: vai e não peques mais, meu querido. Oh, meu Deus. É por isso que Ele nos ensina a depender dEle. Como é que você tem que tratar o pecado na sua vida? É o último ponto, se eu não me engano. Trate o pecado como ele deve ser tratado, da mesma maneira que Deus trata. Trate o pecado como ele tem que ser tratado. Querido, você precisa entender que o pecado na vida tem implicações pessoais e coletivas. Um pecado na sua vida destrói a geração, apedreja a geração anterior e a geração futura. Então, que as suas atitudes, elas podem trazer consequências coletivas. Pense para não pecar. Se aproprie da graça de Deus para não pecar. Pastor, e se eu pequei? Tenha uma atitude de confissão, de arrependimento, de busca do Senhor. Peça a Deus, porque para ouvir aquilo que Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Mas se você continuar na prática do pecado, isto continua a ser um processo destrutivo. Você quer saber o que está errado na sua vida? Você tem que se achegar a Deus, você tem que se aproximar de Deus, você tem que quebrantar o seu coração. Ministério do Louvor para cá, por favor. A Bíblia diz que a nossa vitória está no tratamento da cruz. Irmãos, é só a cruz que trata o pecado. É só a cruz que trata o pecado. Quando você chega diante da cruz, porque foi lá na cruz que os nossos pecados foram crucificados. Acã, mesmo depois de ter confessado o seu pecado, ele não alcançou misericórdia. Mas Deus hoje, Ele diz para você que quando você confessa o seu pecado, a palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Coloca esse texto para mim, querido, Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Querido, não há ninguém que esteja escondendo o pecado, e o pecado ele traz consequências coletivas, individuais para a geração. Não haverá prosperidade. Você não vai se dar bem, você não vai sair ileso, você não vai ser abençoado. Não, querido, pecado tem que ser tratado na cruz. Mas aqueles que a confessam e deixam, alcançará a misericórdia. O problema de Acã foi que ele só confessou depois que Deus colocou o pecado sobre o telhado dele. Quando Acã confessou, já não houve misericórdia, e Deus tratou com o pecado dele. Acã e sua família, seus bens, animais e tudo que eles tinham foram lançados no vale de Acor. Vale de Acor significa vale da desgraça. O pecado coloca você no vale da desgraça. O pecado coloca você no paredão do apedrejamento. O pecado coloca você no lugar para ser queimado. Existem muitas pessoas hoje que estão vivendo literalmente no vale da desgraça, proporcionando à sua família uma vida sem a graça de Deus, uma vida de apedrejamento para si, para os seus cônjuges e para os seus filhos, tudo por não entender as consequências do pecado e as implicações do pecado.
Não espere Deus colocar o pecado sobre o seu telhado. Sabe por quê? Deus sabia exatamente quem tinha pecado. Deus sabe exatamente o que você fez. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. A palavra de Deus diz: se você escolhe a vida, as bênçãos virão correndo atrás de você. Mas se você escolhe a morte também virá atrás de você. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Querido, eu quero convidá-lo nessa noite a ficar de pé. Eu não vou convidar você a vir à frente, mas eu quero nessa noite convidá-lo a refletir. E eu quero que Deus nesse momento use da sua misericórdia em seu coração. Se há algo que você precisa confessar nessa noite, a palavra de Deus diz que se você abandonar o seu pecado, se você confessar e abandonar, a palavra de Deus diz que você vai alcançar a misericórdia. Apaguem as luzes, por favor. Você quer alcançar a misericórdia? A palavra de Deus diz que depois que Natã foi a Davi, e Davi confessou o seu pecado, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria dentro de mim, Deus, um coração inabalável, um espírito compungido na tua presença. Queridos, eu não sei o que tem trazido sobre você e também tem trazido sobre a igreja uma frieza, uma morte, uma desgraça, mas nessa noite Deus, pelo poder do nome de Jesus, quer varrer daqui, quer varrer da igreja, quer varrer do corpo de Cristo, quer varrer da sua família, quer varrer da sua casa toda transgressão, todo pecado, toda morte, toda desgraça. E Deus quer começar a gerar em você vida através do quebrantamento, através do arrependimento, através da confissão, através da contrição. Deus nessa noite chama você ao arrependimento, mas é só você com os seus lábios que podem falar ao Senhor. Então, querido, começa a orar. Deus vai ouvir o seu clamor. Começa a confessar diante do Pai. Começa a reconhecer o seu pecado. Começa a reconhecer a maldade. Deus vai ouvir, mas você precisa abandonar o seu pecado. Você precisa deixar. Você precisa dizer: eu não quero mais. Queridos, porque Deus vai trazer à tona o pecado. Deus vai revelar o que está acontecendo. Deus não vai deixar a sua igreja sofrer. Deus não vai deixar a sua família sofrer. Deus não vai deixar a sua vida ser destruída. Deus vai revelar o oculto escondido. O nosso povo precisa se santificar na presença de Deus. É a santificação que traz a revelação de Deus. É a santificação que traz a cura. A palavra de Deus diz que eles voltaram lá depois de santificar, e eles venceram a batalha naquela cidade.